cristão, base falando. Informe sua posição. Câmbio. Estou de pé. Muitos foram abatidos no caminho. Há muitos inimigos. Espera! Já visto meu alvo. Tanto. Positivo. Prossiga, cristão. Câmbio. Tua palavra trouxe salvação, o discernimento, imunidade para o meu coração. Ela me leva a outra dimensão, para combater o mal nas regiões celestiais. Por isso lutei até transpirar, na guerra sem carne, sem sangue a derramar. Bom dia, a paz do Senhor a todos, meus irmãos e minhas irmãs. Essa manhã que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Vamos orar para a gente começar mais uma aula de escola dominical. Amém? Senhor meu Deus e meu Pai, Deus amado, Deus querido, Deus santo. Deus, que Tu possa neste momento, Senhor Deus, abençoar esse estudo, abrir os nossos corações para receber esta palavra, que ela gere em nós maturidade, crescimento e transformação. Em nome de Jesus. Amém. Enquanto eu iniciei aqui nesse momento da gente, o louvor estava tocando aqui, eu dei uma pausa nele agora para a gente poder iniciar o nosso estudo, porque esse é um louvor que fala sobre isso, né? Sobre aquilo que nós vamos estar lecionando nesta manhã, né? Nosso estudo, que é adoração como arma de ataque e defesa. Amém? Quando falamos sobre arma de ataque e defesa, né? Pensamos logo em guerra, né? Batalha. E de fato nós vivemos, né? Uma guerra e uma batalha espiritual. Vamos ver lá em Efésios, pedir para que você possa estar abrindo sua Bíblia, e aqui junto comigo me acompanhando. Efésios capítulo 6, do versículo 11 ao 13. Célula? Diz assim a palavra do Senhor: a armadura de Deus. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então a palavra do Senhor já vai trazer isso para a gente, vai dizer que a nossa batalha não é contra a carne, não é contra o sangue, né? Não é contra as pessoas, não é contra o nosso próximo, mas sim contra Satanás, seus demônios, contra as hostes espirituais, né? Nas regiões celestiais. E nós sabemos que esse inimigo, ele é um inimigo astuto, inteligente, né? Que ele tem suas estratégias. Vamos ver um pouco dessas características, né? Do nosso inimigo de fato, e conhecer um pouco mais dele. Na nossa apostila está aí no primeiro tópico, no segundo tópico 6.1, que diz assim: conhecendo as características do inimigo. E aí vai dizer que a primeira eles são poderosos. A segunda vai dizer, eles são malignos. Depois você leia com mais calma, né, aí na sua casa. E a terceira vai dizer que eles são astutos. Então essas são características, né, de Satanás, né, e seus demônios. Eles são poderosos, são malignos e são astutos. São poderosos no quesito de que por serem, claro, hostes espirituais, né? Eles são potestades, são principados. Eles são lançados para cuidar de uma região, de um determinado local, e trabalhar malignamente nesse local, né? Tentando evitar com que as promessas de Deus, com que a vontade de Deus venha prevalecer naquele local, naquele lugar, nas pessoas que ali habitam. Eles são malignos. Malignos quer dizer que eles são maldosos, de fato, né? Eles têm maldade, né, inseridos neles para inserir naquele lugar, naquele local, né? São dominadores, né, desse mundo tenebroso.
né? Eles dominam, procuram dominar as pessoas para levar elas para o inferno. E eles são astutos. São astutos na questão de realmente eles também conhecerem, né, um pouco dessa verdade, da palavra de Deus. Na verdade, eles utilizam muitas das vezes dessa arma para nos enganar ou para nos iludir, né? Então precisamos estar atentos a isso. Aqui nossa apostila vai trazer a experiência de Moisés com Faraó. E eu gostaria de fazer um paralelo também desse momento de Moisés com Faraó com Cristo, né, no deserto com Satanás. Ele tentando ali igualmente dar um jeitinho na verdade, né? Ele vai trazer aqui: adora a Deus no Egito, não vai muito longe, não precisa sair daqui, você pode ficar aqui, faz o que você tem que fazer aqui. Ou seja, muda, né, aquilo que o seu Deus está dando a ordem para que você faça. Não precisa fazer do jeito que ele quer, não, faz do nosso jeitinho aqui. E assim foi com Cristo. Dá um jeitinho aqui, transforma isso ali para você se alimentar, né? O seu Deus não diz que se você se jogar, os seus anjos vai segurar você. Então ele sempre tentando transformar, né, a verdade numa mentira, para que nós venhamos cair. E assim é em todas as áreas da nossa vida, e precisamos estar ligados para não cairmos nesse tipo de cilada. 6.2 vai dizer que ele tem estratégias, né, as estratégias do inimigo. Vou pular essa parte porque de fato a gente já sabe, somos conhecedores de que o inimigo ele não traça nenhuma estratégia, ou ele não vai tentar contra a vida de quem já faz aquilo que ele gostaria que estivesse fazendo. Isso é fato, não incomoda ele, né? Mas quando temos a luz do Espírito Santo, quando andamos na vontade de Cristo, aí sim passamos a incomodar o império das trevas. Amém? Cuidado com as ciladas, né, do diabo. Ele tem ciladas contra a igreja. Ele furta a palavra semeada no coração. Mateus 13:19 vai falar sobre isso, né? Tem pessoas que ouvem a palavra de Deus e não se convertem porque não conseguem acreditar de fato nessa palavra, ou porque as barreiras já foram colocadas, né? O inimigo já colocou tanta coisa ali na mente dessa pessoa, e aí a palavra ela cai naquela terra e não consegue crescer, não consegue germinar, não consegue dar o fruto que é necessário para a transformação, para uma conversão, né? Se torna de fato uma terra cheia de espinho, uma terra, né, endurecida, né, com muitas rochas e pedras, onde ela não consegue criar raiz. O inimigo, a apostila vai dizer que ele é capaz de subir aos púlpitos para resistir aos pregadores, que ele tem ingerência na mente dos crentes, que ele aproveita a brecha da ira e da mágoa, ele flagela quem não perdoa, ele engana os que se entregam à mentira e mania de grandeza, ele se transfigura em anjo de luz, ele resiste às orações, ele resiste ao avanço da obra missionária, e ele engana por falsos milagres. Então ele é de fato enganador. A palavra de Deus vai dizer que ele é o pai da mentira, né? Então ele vem para realmente enganar, ele vem para matar, vem para roubar e vem para destruir, né? E aí aqui tem algumas coisas muito importantes que precisamos entender na nossa vida, né? Essa questão da brecha no perdão, essa questão da brecha, né, na grandeza, da soberba, né? Precisamos tirar isso de nós. A questão da ira e da mágoa, né, é algo que precisamos logo tratar. Precisamos fazer com que essas coisas o mais rápido possível sejam retiradas da nossa vida cristã, da nossa caminhada com Deus. E ele vai dizer que o inimigo ele faz pressão, ele tem estratégias, né, de pressionar, né? Ele em todo tempo ele vai tentar fazer com que você desista, né, da caminhada. E ele vai dizer que ele também é insistente, né? Ele não desiste, ele finge que desistiu, mas logo ele vem contra você novamente, né? Temos exemplos na Bíblia como de Elias, né? Temos exemplos na Bíblia também como Davi, né? Temos exemplos diversos na Bíblia, né, como Sansão, que foram homens que parece que em algum certo momento não vigiaram, e ali uma pequena parte da sua vida acabaram, né, ali deslizando, né, e caindo na cilada do inimigo. Mas foram homens muito usados por Deus, foram homens de fé, né, que se ergueram, se levantaram porque sabiam e conheciam que existia um Deus de grande misericórdia sobre a sua vida. Amém? Então, nessa manhã a gente vai aprender, nesse momento agora,
como, né, que nós podemos lutar essa batalha, né, enfrentar este inimigo. E a palavra do Senhor diz que nós temos uma armadura, né, está lá em Efésios 6, 14, 17, acompanhe comigo, né, o versículo 14 ao 17, vai dizer assim: estáis, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aleluia. Então o nosso Deus, ele já nos dá a armadura necessária para cada dia. Podemos lutar, podemos batalhar, né? Vamos falar um pouco sobre elas. O cinturão da verdade, né? Precisamos estar alinhados com a verdade de Deus. Precisamos ser pessoas que caminham em verdade, que gostam, que amam a verdade. Amém? Precisamos entender que esse cinturão tem que estar nas nossas vidas. Ele precisa ser, né, a primeira parte ali, onde nós vamos dar início à nossa vida, à nossa caminhada para este mundo aqui que vivemos. Amém? Que você possa viver na verdade, que você possa sempre procurar falar a verdade, agir com verdade. Se em algum momento isso não acontecer, você busca o Senhor, peça perdão, busque a pessoa, peça perdão, mas não deixe de fazer com que a verdade sempre esteja prevalecendo na sua vida. Ela é necessária, ela faz parte da armadura que Deus te deu. Couraça da justiça, né? A apostila vai dizer que essa couraça, ela protegia, né, o soldado do pescoço até a sua parte da cintura, né, onde era apoiada pelo cinturão, né? Então essa é a proteção, né? Então nós vemos aqui que estamos na segunda arma, né, de defesa, né? Couraça da justiça, justiça que Jesus derramou sobre a sua vida ao morrer na cruz por você, por mim, né? Essa foi a justiça que foi colocada, né? E essa justiça nos justifica cada dia, né? Está sobre as nossas vidas. Mas não adianta termos só a justiça de Cristo e não andarmos de forma justa aqui neste mundo. Precisamos ser pessoas que andam de forma justa, que fazem a vontade de Deus e que é justo com o seu próximo e que tem uma vida reta, né? Uma vida de retidão com o Senhor. Amém? Calçado do Evangelho da Paz, né? Calçar o Evangelho da Paz nada mais do que proteger os seus pés, aquilo que você vai utilizar para caminhar, né? Nós utilizamos de fato nossos pés para caminhar, isso é lógico, né? Mas como caminhar corretamente, né? Então ele está querendo trazer isso para a gente. Precisamos estar calçados com aquilo que é paz. Como caminhar corretamente? É caminhar corretamente diante de Deus e diante dos homens. Precisamos ter paz uns com os outros. Precisamos ter paz com Deus e com o homem. Estamos em guerra. Estamos em guerra contra Satanás. Não estamos em guerra uns contra os outros. Como a palavra já nos disse, não é contra a carne e não é contra o sangue, mas sim contra as hostes espirituais, contra os demônios. Amém? Então, Salmos vai trazer para a gente que, Salmos 119, versículo 105, que a palavra do Senhor, né, é luz, é lâmpada para os meus pés, né, e luz para os meus caminhos. Então, é essa palavra que vai dar o que? Direção, né? Que esse evangelho, ele vai iluminar o caminho para que possamos andar, para que possamos caminhar em paz uns com os outros e sabendo aonde estamos indo, na direção do Senhor. Amém? Escudo da fé, o escudo da fé, né? E a nossa apostila vai dar como que era mais ou menos essa apostila, depois você leia com um pouco mais de calma, mas de fato era talvez a melhor arma de proteção, né? Que o soldado poderia ter, era um escudo, porque esse escudo ele protegia todo o corpo, né, do soldado. Então caso ele em algum momento perdesse a sua couraça, esse escudo poderia protegê-lo, né? Caso ele perdesse o calçado, esse escudo conseguiria proteger, né? Então a fé é algo fundamental. Precisamos acreditar em Deus, precisamos acreditar em Cristo, precisamos acreditar na palavra do Senhor. Acreditar, ter fé, porque é a fé quem move o coração de Deus. E nessa fé nós apresentamos ela em cada oração, em cada obediência que temos ao Senhor. Amém? Capacete da salvação. Capacete da salvação quer dizer que precisamos forrar, né, colocar uma proteção na nossa mente,
Porque o inimigo ele vai enviar, né, ali dados inflamados para que possa também atingir a nossa mente, vai enviar, né, coisas, mentiras, vai tentar colocar na nossa mente. E aí que parte, né, a questão da batalha interna dentro de nós, né, como nós falamos, porque as pessoas não se convertem a ouvir o Evangelho por causa disso. Porque não existe um capacete, não existe uma proteção, não existe a palavra de Deus inserida para que seja combatida com a mentira que é colocada. Amém? Então precisamos conhecer a palavra de Deus para que ela se torne também um capacete na nossa mente, para que ela nos guarde das mentiras e ciladas de Satanás. A espada do Espírito. E aqui vamos falar sobre a nossa arma de ataque. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Né? Então essa é a nossa arma de ataque. Temos aí 5 armas de defesa e uma arma de ataque. Precisamos conhecer essa arma de ataque. Ela é uma só, mas ela é muito poderosa. Né? A palavra vai dizer que ela é muito cortante, mas precisa se conhecer uma arma para utilizar. Não adianta um soldado não conhecer a sua arma, né, ir para a batalha, porque ele não vai saber como utilizá-la. Não vai saber de fato, sendo uma espada, como afiá-la, né? Então precisa se conhecer, né? Talvez se ele não tiver um conhecimento de como retirar a sua espada, ou desembainhar a sua espada num momento de emergência, ele pode, por uma perca de tempo, né, sofrer um dano maior. Então é necessário conhecer a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, se aprofundar na palavra de Deus é necessário, meu irmão, minha irmã. Conheça a palavra, pois essa é a sua arma de ataque. Amém? E a palavra aqui, no caso da nossa apostila, vai dizer que essa armadura vem de Deus. E se essa armadura vem de Deus, precisamos saber também como utilizá-la. E como saber como utilizá-la? Orando. Precisamos da oração, porque a oração é o diálogo com o nosso general. É quando você vai chegar a ele e vai perguntar: como eu faço para ir para esta guerra, uma vez que agora eu já tenho a sua armadura? A estratégia vai vir do Senhor, não de você mesmo. Use a estratégia de Deus e aí você vai ser vitorioso. Porque não adianta você ter a armadura e não buscar a estratégia no Todo-Poderoso. Se a estratégia vier de você, talvez ela possa dar certo e provavelmente também pode não dar muito certo. Lembrando que a batalha é espiritual e que tem todo o poder sobre a esfera espiritual é Deus, é o Todo-Poderoso, é aquele que criou todas as coisas. Amém? Então busque nele a estratégia para utilizar essa armadura e Deus te dará vitória certamente. Em nome de Jesus, meu irmão, que você possa entender a necessidade de orar, né, e de buscar o Senhor, e de orar em todo o tempo, e de estar com Ele o tempo todo, né, para que você possa criar em você sensibilidade à voz do Senhor, para que você possa conhecer a voz do Senhor, para que você possa de fato mostrar a sua fé para esse Deus tão maravilhoso. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida e que você possa nessa manhã entender que você precisa não somente da armadura de Deus, mas buscar a esse Deus maravilhoso. Deus abençoe a sua vida, um excelente domingo. Não esqueça do nosso culto mais tarde, fique online, né? Se inscreva, comente, dê o seu like lá, amém? Porque vai ser bênção para as nossas vidas.